Todas as vezes que as pessoas chegam e me dizem coisas tão bonitas, que as pessoas são tão carinhosas, eu sinto um temor tão grande, porque eu vejo a responsabilidade. Porque Jesus Cristo disse: ai de quem fizer tropeçar, não é nem cair, hein? É tropeçar um dos meus pequeninos. E se eu que levo a mensagem, eu levo a mensagem truncada, eu desvio o texto da palavra de Deus, olha o problema. Então é muito bom, sabe, pastora? Os irmãos vêm, abraçam, dizem o quanto a minha vida tem sido um canal de bênção na vida deles. Isso me dá alegria, mas me dá um peso de responsabilidade. Eu glorifico a Deus. Mas vamos começar. Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 10. Vamos... Desculpem. Vamos ler a partir do versículo 38. Este é um texto, graças a Deus, muito conhecido nosso. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Meus irmãos, uma das características de Jesus Cristo é a intensidade. Nós percebemos aqui o modo como ele se dirige para Marta. Marta, Marta, 2 vezes. Em toda a Bíblia, nós vemos que Jesus Cristo revela isso de um modo tão peculiar. E com todas as vezes que ele repete o nome da pessoa, Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo. Nós vemos Deus lá no Antigo Testamento, Moisés, Moisés, Abraão, Abraão, Samuel, Samuel. Por que Deus chama 2 vezes? Porque ele intensifica o chamado. Aqui, quando Jesus chama Marta, Marta, nós vemos que Deus está buscando espaço na alma. Ele quer varar, ele quer entrar, penetrar, quedar-se lá dentro, porque ele diz e ele repete aqui, quando ele diz Marta, Marta, é como se ele dissesse para ela: acorda, acorda, atenção, o que é que você está fazendo? Você está fora do normal. Marta, sai da ansiedade, Marta. Você está ansiosa demais.
sai daí, desta posição. Olha, você me convidou. A Bíblia diz: certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Um dia, você hospedou Jesus, você se rendeu a Ele, você o convidou. Lembra desse dia? Quando você se rendeu. Nós precisamos tomar tempo para pensar nessas coisas. Eu vou contar para você como isso é tão importante. Um dia, Jacó já tinha voltado para a terra dele, tudo bem, conseguiu chegar em Siquém. Quando chegou lá, ele comprou a terra de Hamor, montou sua tenda, procurou espaço para o seu gado, estava tudo certo. A filha dele, Diná, que era uma filha que ele tinha com Lia, resolveu sair para olhar as moças da terra e foi levada por Siquém, o príncipe, filho de Hamor. E ele estuprou a moça, mas ele se apaixonou por ela, e vai então Hamor, o rei, com o seu filho, para pedir a Jacó a mão de Diná, para Diná casar com ele. Mas houve uma confusão tão grande, os filhos de Jacó não aceitaram. Amanhã, depois do almoço, você vai ler, você vai sentar e ter um tempo de sobremesa, você vai ler o capítulo 33, 34 e 35 de Gênesis, você vai ver toda essa história. Uma coisa horrorosa, só sei que em suma eles exigem, todos os homens de Siquém vão ser circuncidados. Mas eles, os filhos de Jacó, não ficam satisfeitos. Eles vão lá, eles saqueiam a cidade, eles matam todos os homens, tomam todas as mulheres, crianças, bens, rebanhos. Olha, foi uma coisa horrível. E aí Jacó ficou numa situação: e agora? O que é que eu vou fazer? Esse povo daqui vai acabar comigo e com tudo que eu tenho. O que é que eu faço? E quando ele está na situação, seguramente ele pede: Senhor Deus, para mim não tem saída. Ele estava numa situação que possivelmente era a pior da vida dele. Então entra o capítulo 35 de Gênesis. Sabe qual é o conselho que o Deus eterno, todo-poderoso, criador de todos os universos, sabe qual é a direção que Deus dá para Jacó? Levanta-te, sobe a Betel, habita ali, levanta um altar ao Deus que te apareceu no caminho quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus diz para ele sobre a Betel. Por que Betel? Lembra quando Jacó estava naquela situação que ele tinha recebido a bênção que era para Esaú? O pai e a mãe deles dizem: sai daqui, vai para Padan-Aram, para a terra de Labão, teu tio. Porque Esaú tinha dito: virão os dias de luto pelo meu pai, e eu matarei Jacó. Sai daqui, meu filho, sai, porque ele vai te matar. Então Jacó saiu de Berseba a pé e foi para Padan-Aram. No meio do caminho, já era sol posto, ele estava muito cansado.
pegou uma das pedras do lugar, fez de travesseiro, deitou, dormiu, teve um sonho. Lembra no capítulo 28 de Gênesis, o sonho de Jacó? Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e nela os anjos de Deus subiam e desciam, e perto dele estava o Senhor que lhe falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e de Isaque. Primeira coisa, Deus se apresenta a Jacó. A pastora Vitória Régia chegou aqui, falou, orou, adorou, mas ela não se apresentou. Eu sou a pastora Vitória Régia. Não, por que ela não se apresentou? Porque vocês a conhecem. Então, por que é que Deus se apresentou a Jacó? Porque Jacó não o conhecia. Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e de Isaque. O que significa Betel? É o lugar aonde Jacó chegou para conhecer o Deus de quem ele ouviu falar, porque ele conhecia Deus de ouvir falar. Quando ele acorda do sonho, ele diz: quão temível este lugar, é a casa de Deus. Olha, Deus não disse para ele: aqui é a minha casa. Foi ele que resolveu, porque o nome daquele lugar era Luz, mas Jacó determinou: aqui é a casa de Deus. Em hebraico, Beit significa casa, El é Deus. Então Beit El vem depois Betel. Betel, casa de Deus. Foi Jacó que disse, estabeleceu que ali era a casa de Deus. Não foi? Está escrito. Agora ele vai morrer, perder tudo seu. Ele não sabe o que fazer. Conselho de Deus para ele: sobe a Betel, vai para minha casa, vai para o lugar do primeiro encontro comigo. Vai para minha casa, Jacó. Você pode ter 50 casas, mas a casa onde você mora, ela é o seu lar. É diferente. Nós estávamos falando sobre isso ontem. O seu lar é o lugar da sua intimidade. É o lugar onde você chega, você tira o sapato alto que está incomodando, você tira os negócios que apertava aqui, fica tudo folgado. Você tira a maquiagem, você tira a peruca, tem quem tire até a dentadura. Olha, o seu lar é o lugar da sua intimidade, é o lugar onde você é você mesmo. Você não precisa dos apertos, você não precisa do salto alto, você não precisa da maquiagem nem da pintura, porque você é você. Deus diz para Jacó: vem para minha casa, vem para o lugar da intimidade comigo. Vamos agora voltar. Marta convidou Jesus para a casa dela. Chega lá, se ela convidou, é porque ela queria o mestre na intimidade dela. Mas chegou lá, ela o amava, ela que convidou, mas ela não deu atenção para ele, ela não deu tempo para ele. Será
que nós não estamos assim? Será que nós um dia o convidamos para a nossa casa? Senhor, eu me rendo a Ti. Eu te convido, vem para o meu coração. Eu te aceito como meu Senhor, único, suficiente e Salvador. Pronto, acabou. Agora você fica aí, se vira. Precisamos ver isso, porque Marta não veio dar atenção. Ela foi fazer um trabalho para ele. Ela foi trabalhar para ele. Minhas irmãs, Deus não precisa de nós para nada. Ele diz: minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir, mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Como que esse Deus que criou os céus e a terra, todos os mares e florestas e cadeias de montanhas, para que ele vai precisar de mim? Mas ele me chama e me dá o privilégio. É só isso. Mas primeiro de tudo, ele me quer com ele. A Bíblia diz em Marcos que Deus e Jesus Cristo escolheu 12 discípulos para estarem com ele, para pregarem a palavra e para exercerem a misericórdia. Primeiro de tudo, para estarem com ele. Você jamais pode ser uma extensão de Jesus para as pessoas se você não receber dele. Você tem que receber dele para ser uma extensão, senão você não tem nada para dar. Marta estava trabalhando de tal forma que ela também não queria que a irmã dela desse atenção a Jesus. Jesus chega lá e diz para ela: Marta, Marta, acorda, acorda, Marta, você me convidou. Qual é o meu espaço? Se você e seu irmão vão trabalhar, eu vou ficar aqui sozinho? Tem uma mulher na Bíblia que ela representa a igreja, mas ela representa você ou eu. Ela tem uma conversão vertiginosa. Ela se rende a Jesus Cristo de tal maneira, é aquela mulher de Cantares: oh, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho, suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Deixa-me ir após ti. Apressemo-nos. Aquela mulher, ela se rende a Jesus Cristo de tal forma, ele a leva para a intimidade. Ela vê que ele é santo. Quando sai de lá, ela se sente pecadora, ela se afasta. Ela já tinha se rendido a ele. Depois você vê esse rei, que é Jesus, dizendo para ela: ei, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva, se foi. Você está vendo o que é que ele está dizendo para ela? Você está vivendo uma estação errada. E ele começa a dar a ela evidências de que ela está vivendo um inverno que só existe na cabeça dela, porque lá fora é primavera. O que ele está vendo é uma primavera maravilhosa, mas ela está presa no inverno. Ele diz: ei, cessou a chuva, se foi, aparecem flores na terra, olha.
É tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve a voz da rola. No inverno, rola não canta. Olha lá, a figueira começou a dar figos, não é mais inverno. As vides em flor, olha lá, ó, exalam seu perfume. Viu que não é mais primavera? Levanta-te, querida minha, formosa menina, vem, pomba minha. Aquela mulher estava vivendo uma estação errada. Ela estava presa no inverno existencial, e ele estava chamando para uma primavera. Aqui ele diz para Marta: Marta, Marta, acorda, Marta, sai desta ansiedade. Você está sendo dirigida por uma ansiedade. Tem que fazer, tem que correr, tem que produzir, tem que isso. E eu, quem sabe você hoje não está precisando ouvir 2 vezes o seu nome. A intensidade. Você lembra de Simão? Lá em Lucas 26, aqui mesmo, não é? Em Lucas 26, nós vemos o momento em que Pedro, Jesus chama Simão, no hebraico Shimon, né? Ele deve ter dito Shimon, Shimon, porque ele estava preso numa autossuficiência. Pedrão era um machão da turma. Quando Jesus disse para ele, Simão, Simão, do versículo 31 ao versículo 34, você vê essa história. Deixa eu ver aqui. Simão, eu não sei, acho que eu estou muito longe. Eu estou muito longe. Lucas 24, eu disse Lucas 26, né? Imagina se o evangelho de Lucas teria 26 capítulos. Deixa eu dizer para vocês, Jesus Cristo chega para Pedro, diz para ele: Simão, Simão, Satanás te reclamou para te peneirar como quem peneira trigo. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão até a morte, se for preciso. Dali a algumas horas ele estava negando Jesus, dizendo: não conheço tal homem. O problema é que Simão estava vivendo um momento na vida dele de uma profunda autossuficiência. Eu posso, todo mundo pode errar, menos eu. Eu sou bom, eu sou inteiro, eu sou corajoso, comigo não dá, outro qualquer pode cair nessa, menos eu. Ele era o poderoso. E Satanás entrou nessa brecha. Ele ia peneirar Pedro. Você sabe o que é peneirar? Naquela época, eles colocavam trigo num caixote assim, grande, e deixavam umas alças de fora. Dentro desse caixote, eles botavam trigo. Um homem pegava aqui, o outro pegava aqui, e ficavam os dois, porque embaixo era uma peneira. Toda a impureza do trigo caía, só ficava o que era bom. Toda a impureza ficava exposta. O que significa? O pecado de Pedro seria exposto. Quando eu leio isso, eu fico pensando: por que Jesus não rogou ao Pai que Pedro não fosse peneirado?
O que Jesus pediu ao Pai é: Pai, já que ele vai ser peneirado, mas eu peço pela fé dele, para que ele tenha humildade de não ficar caído. E Jesus Cristo aqui está dizendo para ele: Simão, Simão, acorda, abre os olhos. Se Satanás está reclamando isso, é porque ele está vendo brecha para fazer. Simão, acorda, sai da autossuficiência. Como nós endurecemos, o orgulho, a soberba, faz com que muitas vezes nós nem nos perdoemos. Nem nos perdoemos. No caminho de Damasco, nós vamos ver de novo. Saulo, quando viu a arruaça que ele tinha aprontado em Jerusalém, ele tinha enchido cárceres com cristãos, cemitérios com cristãos. Saulo tinha um sonho na vida dele, era purificar a fé judaica. Ele se tornou guardião da lei de Moisés. Ele queria agradar a Deus. Então ele direcionou toda a perseguição contra a igreja. E quando ele viu que ele conseguiu o apedrejamento de Estevão, que houve a grande diáspora da igreja, porque foi quando a Bíblia diz que todos, menos os apóstolos, deixaram Jerusalém. Então, quando ele viu que ele estava com todo o ibope, ele vai ao sumo sacerdote e pede cartas de autorização para que ele fosse a Damasco, e encontrando discípulos de Jesus nas sinagogas, ele ia prender para trazer para Jerusalém. Primeiro de tudo, em Damasco existiam por volta de 40 sinagogas. 6 dias a cavalo de Jerusalém para Damasco. Ele pega essa carta de autorização e põe o cavalo na estrada com os seus companheiros. A Bíblia diz no capítulo 9 de Atos, que quando ele se aproximava de Damasco, ele teve um encontro. Quem era aquele Saulo? Ele tinha certeza absoluta que ele estava fazendo a coisa certa. Ele tinha certeza absoluta que Jesus Cristo era uma farsa, que Jesus era um embuste, que ele teve a morte que ele merecia, e que seus discípulos roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele tinha ressuscitado. Era isso que Paulo. De uma hora para outra, uma luz do céu brilhou em volta dele, e ele, caiu no chão. Esse caiu do cavalo. E ele ouviu a voz que disse: Saul, que é Saulo, Saul, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lembra que Jesus diz: o que fizerdes ao menor dos meus, é a mim que o fazes. Se Paulo estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a Jesus. E Paulo, lá do chão, Saulo diz: quem és tu? Eu gosto desse diálogo de 2 judeus aqui. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que deves fazer. E Jesus, acabou. Ele não tem muita conversa.
E agora? E agora? Pensa o que foi que aconteceu ali. Jesus chamou 2 vezes, assim como ele diz Marta, Marta, assim como ele diz Pedro, Pedro, ele diz Saulo, Saulo. Em outras palavras, para com isso, acorda, sai dessa situação. Ali no chão, Saulo, mas se ele está falando comigo, é porque ele está vivo. E se ele está vivo, é porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós crucificamos o Messias. Saulo, quando saiu do chão, já estava cego. Foi levado para Damasco. Ali, a expectativa de Paulo acabou. Paulo andava aquele caminho, sabia que ele ia voltar cheio de cristão, a pé, e ele no cavalo. Vamos para prisão em Jerusalém. E agora? Ele não tem mais nada para fazer em Damasco. O que fazer em Jerusalém? Para onde ir? Está vendo? Saulo acordou, 2 vezes chamado. Pedro acordou, se tornou o líder do maior movimento religioso que sacudiu o mundo. E você? Quando nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus pede no momento crucial da vida de Abraão, Deus já tinha limpado a casa de Abraão, porque Abraão já tinha, enfim, mandado embora Ismael com sua mãe. No capítulo 22, Deus chega para Abraão e toca no ponto mais doloroso do coração dele, mais sensível. Por quê? Lembra quando Abraão ainda era o habitante da Caldeia? Que ele estava com 75 anos, meus irmãos. Sara 66, mas a princesa Sara já tinha passado pela menopausa, e ela era abertamente estéril. Então a dor do coração de Abraão era não ter filhos, não ter uma descendência. Naquela época, um homem que não tinha descendente era considerado como uma folha seca, passava, não deixava nada. E Abraão, um homem riquíssimo, ele era o príncipe da Caldeia. O pai dele, Terá, tinha morrido, Harã, seu irmão, tinha morrido, e ele era o príncipe. Até hoje está lá o Zigurá de Ur. Eu morava a uns 2 ou 3 minutos de distância para o Zigurá, que eu morei lá em Ur 3 anos e meio. Quando Deus fala com Abraão, Deus vai lá e diz a Abraão: deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão: farei de ti uma grande nação, abençoarei o teu nome, engrandecerei o teu nome. Tudo bem. Abençoarei os que te abençoarem. Tudo bem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, na tua descendência. Deus tocou no ponto, falou descendência. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Pensa, Abraão ouviu a palavra-chave: descendência.
então eu vou ter uma descendência, eu vou. Ele tinha 75 anos. Saiu. Agora, quando chega aos 100 anos, 25 anos depois, Deus, ali, nos carvalhais de Mamre, diz para Abraão: Abraão, de hoje a 1 ano, eu virei a ti, e Sara, tua mulher, terá tido um filho. Bem, não vou falar sobre isso. Nasce Isaac. Agora, Isaac deve estar com uns 14 anos de idade, quando Deus vem para Abraão, e Deus diz assim: Abraão, eis-me aqui, Senhor, vai à terra de Moriá, e lá, sobre um dos montes, sacrifica em holocausto a mim, teu filho único que amas. Que tal? Abraão disse: Senhor. Ele vai, pega o menino, pega os homens dele, o jumento, vai. A Bíblia diz que ao 3º dia, ele viu o monte. Então, no versículo 5 do capítulo 22 de Gênesis, ele diz para os seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino subiremos, e havendo adorado, voltaremos. Lá vão os dois. Lá no meio do caminho, Isaac diz: pai, eu tenho aqui a lenha, o senhor tem o fogo, mas e o cordeiro para o holocausto? Onde está? Cadê o cordeiro para o holocausto? Pai, como vamos adorar sem cordeiro? E ele diz: Jeová Jiré. Só Deus sabia o que se passava no coração daquele homem. Agora eles chegam ali, ele pega o menino e põe no altar de holocausto, e na hora que ele vai descendo o cutelo para sacrificar, ele ouviu Deus dizer para ele, no versículo 10: Abraão, Abraão, 2 vezes. Olha a intensidade do momento, olha a intensidade do amor de Deus, olha a intensidade do caráter de Deus. Abraão, Abraão, o momento tem que ser ouvido. Como tu não me chega, como tu não me negaste o teu filho único que amas em holocausto a mim, eu juro por mim mesmo que não negarei o meu único filho que amo em holocausto por ti e pela tua descendência. Abraão olhou e tinha um cordeiro. Ele tirou o filho do lugar do sacrifício, pegou o cordeiro para ser sacrificado no lugar do filho. Mas você vê que Deus chama Abraão 2 vezes. Se você se colocar um pouco na situação de Abraão, você sabe por que Deus chamou 2 vezes? Porque Abraão devia estar arrebentado por dentro, Abraão devia estar sangrando por dentro. Quando Abraão subia esta encosta da montanha, levando o filho, sangrando e sofrendo por dentro,
subindo com o filho para sacrificá-lo aqui. Ele não sabia que Deus ia subindo um cordeiro aqui desse outro lado, para substituir o filho dele na morte. Quantas vezes você também está sofrendo por alguma coisa, e você está orando, e você chora, e você esquece que enquanto você vai sofrendo, a providência de Deus vai se aproximando. E como esquecemos disso? E agora, imagina o conflito, a dor desse homem. Ele estava tão imerso naquela situação. Imagina os olhos de Isaac para ele, que Deus diz: Abraão, Abraão, ouve a minha voz. A intensidade vem por causa do momento. Nós vemos um momento em 1 Samuel 3, no versículo 4, quando Samuel estava no templo. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele nem mesmo sabia que Deus falava audivelmente, porque era rara a palavra de Deus naquela época. E a Bíblia diz: antes que a luz se apagasse, o menino ouviu: Samuel, Samuel. E ele foi para Eli: o senhor está me chamando? Não, volta, vai dormir. Deitou e Deus de novo. E ele foi lá. Chegou o momento que Eli disse: se você ouvir de novo a voz, você diga assim: pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. Porque Deus chama Abraão 2 vezes. Porque Abraão não tinha o hábito pela voz de Deus. Mas vamos dar mais um exemplo. Um dia, Moisés estava apacentando o rebanho dele no deserto. Você sabe que Moisés foi um homem que estudou muito. Ele estudou toda a ciência avançada da época dele, porque ele era um príncipe egípcio. Ele foi criado no palácio de Faraó, como sobrinho de Faraó. Ele foi criado como filho de criação da irmã de Faraó. Então ele foi um menino criado no ouro. Melhor educação, melhor instrução. Então ele aprendeu a ter um raciocínio dedutivo. Ele era muito prático. Agora, de uma hora para outra, ele viu uma sarça, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Ele pensou que todas as leis da química que ele conhecia não explicava. Então ele diz: eu vou lá para ver que grande fenômeno é esse. Vou embora. E Deus está olhando para a cara dele e ele quer decifrar. Quando ele chega lá perto, ele começa a arrumar todos os juízos, porque nós sabemos que os juízos se encadeiam para formar um raciocínio. E os juízos dele iam daqui para ali. Enquanto os juízos dele estavam presos em decifrar, Deus diz para ele: Moisés, Moisés. 2 vezes. Por quê? O pensamento de Moisés estava muito abaixo. Estava na ciência da época. Deus diz para ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que tu pisas é santo, Moisés. Que Deus estava dizendo: ei, meu jaba, situação mudou. Agora não é mais ciência, agora é comigo.
Deus diz para ele: tira a sandália dos pés. Meus irmãos, Deus criou os nossos pés, mas nós criamos os sapatos. A sola do sapato nos separa do pó. Ela faz separação entre nós e o pó. No momento que nós tiramos a sandália dos pés, nós nos fazemos um com o pó. Tirar a sandália dos pés significa ser um com o pó, reconhecer que você é pó, mas Deus é Deus, não é? Deus é Deus. E Moisés, Deus está dizendo para ele: olha, você é pó, reconheça, chegue diante de mim com esse reconhecimento. Hoje em dia está muito difícil para nós. A reverência tem sido algo tão esquisito na igreja e esquecido. Desde que nós entendemos que Deus é nosso Pai, nós achamos que podemos nos dirigir a Ele de qualquer jeito. Não. Foi Jesus que nos ensinou: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Em seguida ele diz: santificado seja o teu nome. Quando ele diz que nós chamar a Deus de Pai, ele está falando dessa intimidade, mas em seguida ele diz a reverência: santificado seja o teu nome. Hoje em dia nós temos visto as pessoas se dirigirem a Deus como se Deus fosse igual. Deus é Deus. Quando nós vemos o modo como Jesus, o Filho, se dirige ao Pai: Pai Santo, Pai Justo. Aqui nós vemos Deus dizer para Moisés: tira a sandália dos pés. Quer dizer, reconhece que tu és pó, tu és criação, tu és criatura, eu sou Deus. Mas Moisés ainda estava enrijecido. Deus diz para ele: Moisés, joga a tua vara no chão. O que é isso que tu tens na mão? É uma vara, joga no chão. Era uma cobra. Moisés começou a se assustar. Agora Deus diz: pega pela cabeça, pá. Se fosse eu, já estava longe, porque eu tenho medo de cobra. Era uma vara. Você imagina? Qualquer criança diferencia uma cobra de uma vara. O sabichão ali não diferenciava mais. E assim, mas por que Deus chama Moisés Moisés? Por quê? Porque Moisés estava numa outra realidade, e Deus tinha chamá-lo para a realidade dele. Quando nós pensamos nisso tudo, nós vemos duas vezes os discípulos chamarem Jesus duas vezes. Vocês veem quando eles estavam naquela tempestade lá em Lucas, no capítulo 8, que eles disseram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Por quê? Porque eles estavam gritando, eles queriam ir fundo no coração do mestre. Então, aqui prova que quando se repete o nome, existe uma intenção de ir com mais profundidade, para atingir o coração lá dentro. Quando nós vemos esta situação na casa de Marta, Marta convidou Jesus para a casa dela, mas não apenas queria que ele estivesse lá, mas ela não dava atenção para ele, como também não queria que a sua irmã desse. E ele diz: Marta,
Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Era preciso que você saiba o que aconteceu na sua vida desde que você chamou Jesus para entrar na sua casa. Você sabe o que aconteceu? Olha, quando você olha lá para o Gênesis, você vê Gênesis 1, versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Eu tenho muita dificuldade com isso, porque quando eu peço terra, eu penso num globo gigantesco, mas aqui está dizendo que a terra era sem forma, não era redonda, não era quadrada, era sem forma. Além do mais, quando eu penso terra, eu penso assim, cadeias de montanhas, oceanos, mares, florestas, animais. Aqui está dizendo que ela era vazia. Você já pensou nisso? Uma terra sem forma, vazia, ainda havia trevas sobre a superfície do abismo. Era um caos. Mas, novidade boa, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Me diga uma coisa: por que que o Espírito de Deus cobria aquele caos e ele não fazia nada? Quando você lê isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, ele lhe dá certeza que o Espírito Santo sobrevoava aquele espaço, tomando conta. Então, está aqui o Espírito Santo cobrindo tudo isso aí. Um dia vem Deus e diz: haja luz. Pá! Houve uma explosão. A palavra de Deus, coberta pelo Espírito, dá uma explosão. O caos vai embora, o cosmos vai começar, começa a criação, desde o momento em que a palavra vem. Daí em diante você vai ver na Bíblia, palavra mais espírito igual explosão de vida. O Espírito sozinho não fez nada. Olha aqui, vamos dar um exemplo no Novo Testamento. Está lá uma moça em Nazaré, um vilarejo da Galileia. Ela já estava pedida em casamento, a Bíblia diz desposada, porque José já tinha pago o dote, e ela só esperava o dia de José vir buscá-la para levar, porque assim era o casamento hebraico. Eu não sei o que Maria estava fazendo, se ela entrou num quarto ou na sala, de uma hora para outra, pá, me aparece o anjo Gabriel. Logicamente ela ficou apavorada, porque ele diz para ela: não temas. Entre tantas coisas que o anjo Gabriel disse para Maria, ele diz: terás um filho. A Bíblia diz que ela muito se perturbou, e ela, uma moça inteligente, diz para ele: como se fará isso, se eu não conheço o varão? Como isso vai acontecer se eu não tenho relações com homem nenhum? O anjo olhou para a cara dela e pensou: isso por minha conta, não está escrito na Bíblia, não está escrito nem que o anjo pensou, mas o Senhor Jesus já me deu permissão para dizer. O anjo pensou assim: a Maria nem sabe da história. Se a palavra já caiu no ventre dela,
só precisa o Espírito Santo cobrir. Aí o anjo diz para ela: olha, Maria, a palavra já caiu no teu ventre. Maria, o Espírito Santo te cobrirá. Isso está escrito. E o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. A palavra estava lá. Maria pensou e deu permissão. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. O Espírito Santo cobriu Jesus, porque a palavra já estava ali, o Espírito cobriu. Espírito mais palavra, explosão de vida. Vamos dar um exemplo mais próximo de nós. Os discípulos de Jesus Cristo, 3 anos estudando com Jesus. 3 anos. Vocês sabem o que é isso? Estudando a palavra de Deus com o próprio Deus. Porque Jesus Cristo é Deus vestido de homem. Pensa o que é. É maravilhoso, né? 3 anos. Aqueles homens estavam encharcados da palavra. Você pensa que no dia de Pentecostes, Pedro se levantou e disse a profecia de Joel de cor. Onde ele aprendeu? Não foi nas redes de pesca, foi com o Mestre Jesus. 3 anos. Aqueles homens estavam cheios da palavra, não prestaram para nada, eram confusos, eles brigavam, criavam confusão. Só a palavra. Quer que eu lhe diga? Quando Jesus ressuscitou, que diz para eles: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mas Jesus disse: agora não. Por quê? Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque vocês têm a palavra, mas não têm o Espírito. Como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí, então, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aqueles homens foram. Jesus os levou para Betânia. Enquanto Jesus dava as últimas recomendações, os discípulos observaram que ele estava descolando do chão e subindo. Ficaram ali. Aqueles homens voltaram para Jerusalém, cheios da palavra. Foram se esconder todos num lugar. A Bíblia diz, com medo dos judeus, porque os judeus diziam que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus ressuscitou, mas eles tinham roubado. Além do mais, você sabe qual era o ambiente de Jerusalém ali? Lá, em Levítico 23, Deus fala assim: Moisés, fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, meus irmãos, para estas festas, os judeus se viravam para ir para Jerusalém. Eles se viravam, porque eram as festas fixas do Senhor, e o templo estava em Jerusalém. Vocês lembram de Paulo? A saga de Paulo, na sua 3ª viagem, é que ele queria chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele viu que não dava, conformou-se em chegar na próxima festa, que seria Pentecostes. Quando ele viu que corria o risco, ele chegou e mandou chamar os discípulos de Éfeso para encontrarem com ele em Mileto. Ele não foi a Éfeso
para não correr o risco de se atrasar para a festa de Pentecostes. Para vocês verem como era importante essas 7 festas para os judeus. Então, enquanto os discípulos estavam todos presos no mesmo lugar, a cidade de Jerusalém, que hoje não é grande, você imagina há 2000 anos atrás, a cidade ia ficando apinhada de judeus piedosos, prosélitos. Olha, a cidade estava assim, e os discípulos lá na sala, presos 10 dias. Aí a Bíblia diz em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviu-se um som do céu. Como é isso? Um som do céu. Eu creio que quando Lucas diz que foi um som do céu, ele quer dizer que um som que nenhum da terra, um som da terra pode se comparar. Mas ele dá uma dica: o som do céu era como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Pense o que é um vento impetuoso. Encheu, o vento ficou ali, e o povo apavorado. Você sabe como o crente é bicho medroso? Apareceram. Olhe bem, Atos 2. Você tem que ler a Bíblia como está escrito. A Bíblia diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. É isso que está escrito. As línguas de fogo vinham sobre pessoas, e não sobre mesa, cadeira, chão, aquela confusão, não. As línguas de fogo eram direcionadas. Está escrito, Atos capítulo 2, versículo 3, pousou uma sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas. Você viu? Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O que foi que aconteceu? Diga aí. Eles tinham a palavra. O Espírito vem sobre a palavra. Houve o quê? Pá! Explosão de vida. Houve uma explosão tão grande. Primeira área afetada na vida deles, qual foi? Comunicação. Começaram a falar das maravilhas de Deus em várias línguas. Abriram-se as portas, foi embora o medo. Aquele povo glorificava a Deus, saiu falando. O que 3 anos só com a palavra, eles não prestaram para nada. 3 horas com o Espírito sobre a palavra, 3.000 almas já estavam convertidas. Você entendeu? Vamos voltar para o nosso assunto. Marta, Marta, não é isso que nós estamos falando? Marta, Marta, por que tu andas tão ansiosa? Andas tão inquieta? E te preocupas com tantas coisas? Um dia
Você ouviu a palavra. A Bíblia diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha o que aconteceu. Você ouviu a palavra, você creu em Jesus Cristo, você se rendeu. Senhor Jesus, eu me rendo ao teu senhorio. O Senhor me comprou, o Senhor pagou o meu preço, eu sou sua propriedade, eu lhe pertenço, eu me rendo. Tudo mais. Aqui, nesse momento, acontece justificação. A justificação é plena, é completa, é inteira aqui. Seu nome é escrito no livro da vida. Você passou da morte para a vida. Você é feito filho de Deus. Nunca mais entra em julgamento. Tudo pronto. Estar justificado significa não dever nada. Só que lhe é dado o Espírito Santo. Agora vai começar um processo chamado santificação, e esse processo vai ao longo da sua vida. É o processo em que o Espírito Santo vai fazer de você um filho igual a Jesus, porque Jesus é o modelo. O que nós precisamos saber é que muitas vezes nós esquecemos desse momento. Marta esqueceu que ela convidou Jesus para a casa dela. Ela esqueceu que ele não se ofereceu. Quantas vezes você já esqueceu o dia que chamou Jesus para a sua vida? Um dia tão importante, que Deus quer que você lembre sempre daquele momento. Como ele disse para Jacó: sobe a Betel, para aquele momento que aconteceu na tua vida, para aquele encontro entre nós. Deus quer que você lembre desse primeiro amor, desse convite, desse primeiro encontro. Ele quer. Marta, Marta, por que você anda tão agitada, tão inquieta? Você nem tem tempo para mim, Marta, porque você me convidou. Nós precisamos pensar até que ponto nós estamos deixando o nosso relacionamento com Deus em segundo plano. Por que Deus tem que sempre estar chamando duas vezes, como se Ele estivesse indo mais fundo para ver se acordamos? Marta, Marta, Simão, Simão, Saulo, Saulo, Moisés, Moisés. Porque nós precisamos acordar para uma realidade, e a nossa realidade é reino de Deus. Será que você que convidou Jesus para entrar na sua intimidade, você tem esquecido disso? Você tem mais tempo para o celular? Quem sabe para os anúncios por aí? E você esqueceu que Ele veio, Ele aceitou o seu convite, e Ele está esperando a sua atenção. Está chamando você duas vezes. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.